Paz do Senhor, meus irmãos, professores, adolescentes, na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a 12ª lição da Escola Bíblica Dominical, classe dos adolescentes. Esse programa que é o oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é coordenado pelo pastor Ramon Melo de Oliveira, que é dirigido pelo evangelista Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Olweiler. Vem comigo, meus irmãos, para mais uma aula e hoje nós vamos então para a 12ª lição, que tem como seu tema Temos uma missão no mundo. Aqui já é posto e colocado a nós uma missão que nos foi dada através de um Deus grande, de um Deus maravilhoso, para que nós, homens e mulheres de Deus, que servimos ao nosso Senhor Jesus, possamos executar no mundo inteiro. Vamos para a próxima parte, leitura bíblica, Mateus capítulo 28, 16 ao 20, a mensagem, aí já está então a comissão. Marcos 16 e 15, então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Podemos já reparar aqui, posteriormente a gente vai olhar também o escrito de Mateus, mas a gente já pode observar que a grande comissão, ela é uma ordem imperativa, ou seja, um mandamento dado por Jesus Cristo enquanto pisou nessa terra para que os seus seguidores frequentassem as regiões dos 4 cantos dessa terra, todas as regiões dessa terra, anunciando então o evangelho, que é as boas novas, a mensagem de Jesus Cristo. Objetivos: apresentar a missão da igreja, motivar os adolescentes a viverem o chamado de Deus e refletir sobre métodos e recursos disponíveis hoje para a igreja cumprir o seu chamado. Tópico 1. A missão dos discípulos de Jesus. Pois bem, meus irmãos, quando nós olhamos para o período que Jesus passou nessa terra, nós vemos que a passagem de Jesus ela foi recheada também de ensinamentos que ele trouxe durante o período em que ele cumpriu a sua missão como o Filho, como Deus encarnado nessa terra, entregando então a sua mensagem, posteriormente se entregando na cruz, no madeiro, para que pudesse haver uma remissão de pecados de muitas pessoas. E ali revela-se então o preço que Jesus pagou na cruz, a morte e posteriormente a sua ressurreição. Após a ressurreição de Jesus, nós bem sabemos que Jesus ele vai aparecer então aos seus discípulos, em que alguns aí já estavam incrédulos, já estavam desanimados, alguns estavam angustiados e tristes, como aqueles discípulos a caminho de Emaús, mas nós vemos que Jesus ressurreto aparece a eles, e aparece a eles renovando então, dando uma injeção de ânimo e de esperança, porque assim como ele havia prometido antes de morrer, que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue, mas ressuscitaria ao 3º dia, as palavras de Jesus Cristo se cumpriram à íntegra. Então, os discípulos observarem o Cristo ressurreto e que as palavras de Jesus antes de ser crucificado se cumpriram de uma forma integral, porque Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa, trouxe então aos discípulos uma injeção de ânimo para que eles voltassem ou retomassem com as esperanças, com o ânimo e com as forças. E é maravilhoso. E dentre essas mensagens que Jesus ressurreto vai entregar antes ali do momento da sua ascensão, é a grande comissão. Quando nós observamos o texto de Mateus capítulo 28 e nós vamos lá no versículo 18, a gente já observa que Jesus ele já vai dar o destaque ao poder que lhe foi concedido, quando ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus está demonstrando para os seus discípulos e reafirmando de forma incisiva, conclusiva, a autoridade que lhe foi dada. Aliás, ele é o próprio Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nós vemos e observamos o resgate da criação é justamente para que Cristo seja glorificado e no período do escato, nos últimos dias, quando o reino de Deus vier e ser estabelecido de uma forma conclusiva, podemos falar dessa forma, Jesus Cristo seja tudo em todos, afinal, dele é o reino para todos sempre. Amém. E aí Jesus vai falar então no versículo 19, a missão, a grande comissão
que vai ser dada e concedida à igreja para que a igreja participe então desse momento, quando Jesus vai dizer, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós reparamos aqui que Jesus vai dar uma missão à igreja, e é maravilhoso, no versículo 20 ele vai falar ainda, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, ou seja, não é simplesmente uma mensagem superficial que é lançada de uma forma de qualquer jeito, podemos falar assim, mas há também um incentivo de Jesus Cristo para que a mensagem que fosse levada tivesse o princípio do ensino, ou seja, fosse a igreja dedicasse maior parte do seu tempo, maior parte da sua dedicação também a ensinar, assim como nós observamos que Pedro ele vai falar com autoridade, claro, em Atos capítulo 2, já preparado para ser testemunha do nome do Senhor Jesus, mas nós observamos também um momento em que Filipe vai assentar-se ao lado do eunuco e vai começar a ensinar a palavra de Deus, mostrando que esse pregar o evangelho também está ligado, está conectado ao ensinar, a tirar tempo para incentivar as pessoas a crerem na palavra do Senhor Jesus e também guardarem os seus mandamentos. Aliás, quando a gente observa aquilo que Jesus falou lá em João capítulo 14, versículo 15, é justamente sobre isso. É quando o crente, quando o cristão, ele aprende, quando o homem, ele aprende a guardar os mandamentos divinos, aí então se torna o Filho de Deus e passa a ter dentro de si a presença do Espírito Santo. Então é maravilhoso a gente parar para observar. Há 3 provas, chamado assim, da vida eterna dentro do homem. A primeira é a prova teológica, que é que se nós realmente cremos, que Jesus é Filho de Deus. Aliás, a salvação, ela vem por intermédio da fé no nome de Jesus Cristo. A segunda prova é a prova moral, que se nós praticarmos, se estamos praticando a justiça de Deus e aguardando os mandamentos divinos. E a terceira prova é a prova social, que é se nós amamos uns aos outros. Quando Jesus vai trazer aquele resumo dos mandamentos, como vai ser chamado por nós então de maior mandamento, amarás a teu Deus acima de todas as coisas, o amor na vertical, e amarás a teu próximo como a ti mesmo, como já falei aqui outras vezes, que é o amor na horizontal. Então a gente observa dentro, para que nós possamos então realizar essa missão que foi concedida aos discípulos de Jesus e à Igreja do Senhor de uma forma geral, o princípio básico para que seja conclusiva e realizada em nossas vidas é o amor, estarmos cheios do amor de Deus. E o amor de Deus, ele tem esse destaque por ser um amor sacrificial. É interessante observar, meus irmãos, quando nós observamos que há a relação de levar o Evangelho adiante com o descenso do Espírito Santo sobre a Igreja do Senhor. Quando nós observamos lá em Atos, capítulo de número 1, que também é um instante que antecede a ascensão de Cristo, então é muito provável que o momento da grande comissão, com essa palavra que Jesus vai deixar, essa promessa que Jesus vai deixar em Atos capítulo 1, no versículo 8, elas estão conectadas e foram lançadas aos ouvidos da igreja de uma forma parecida, um período curto de tempo. Entre elas, a gente observa Jesus falando, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então nós observamos que o Espírito Santo foi concedido à igreja, quando Jesus roga ao Pai, envia-se então o Consolador, para que nós fossemos cheios de poder, para sermos testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo e das Boas Novas. Aliás, quando nós observamos no livro de João, capítulo 15, versículo 27, quando Jesus está falando aqui a respeito do Espírito, ele vai falar a vinda de um Consolador, que Jesus enviaria da parte do Pai, ou seja, o Espírito ele procede do Pai, é enviado pelo Filho e que testificará de mim, Jesus fala dessa forma, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio, ou seja, o Espírito Santo, ele testifica de Jesus, ele fala de Jesus. E aí Jesus vai falar também no versículo de número 13, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, é a presença do Espírito que nos faz testemunha e nos capacita
a falar do Evangelho, do nome de Jesus Cristo, das maravilhas de Deus e levar adiante o anúncio do reino vindouro que há de vir sobre a terra. Então nós vemos aqui o amor sacrificial envolvendo o ser humano, que é o chamado amor trinitário, de um pai que doa o seu filho, de um filho que doa a sua vida e de um espírito que doa a si mesmo para o testemunho do Evangelho, das Boas Novas e do nome de Jesus. Então, desde que o amor é amor e todo amor vem de Deus, uma pessoa que ama, uma pessoa que não ama, ela não conhece a Deus. Portanto, todo aquele que ama a Deus, ele entende esse princípio do amor, porque um Deus amoroso que busca salvar os perdidos produz um povo, produz uma igreja que faz o mesmo, que busca, almeja os mesmos propósitos celestiais. Então a missão que nos foi dada é o anúncio do Evangelho a toda a criatura. Depois que a igreja é cheia do Espírito Santo, elas vão até o confim da terra, o povo de Deus vai até o confim da terra, anunciando a mensagem do Evangelho, as boas novas, e a grande notícia é que Deus ama o pecador e por sua graça perdoa todos aqueles que se arrependem e confessam seus pecados crendo em Jesus. Então Jesus ordenou os seus seguidores que anunciassem essa grande notícia entre todos os povos e batizassem em águas todos aqueles que crescem. Isso faz parte do Evangelho e é para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para sermos simplesmente inflados com a presença do Espírito, mas se Jesus faz a comparação do Espírito com água, é para que nós possamos jorrar a presença do Espírito para todos aqueles que estão ao nosso redor, cumprindo a missão que nos foi concedida. Tópico 2, chamados para fazer a diferença. Meus irmãos, aqui há o destaque de uma forma interessante, algumas mensagens, algumas simbologias que Jesus vai fazer durante o período que esteve na Terra, com qual deve ser o comportamento e como deve ser a igreja do Senhor Jesus. Uma das comparações é a igreja, nós, o povo de Deus, deve ser então sal e luz. E é interessante dentro dessas abordagens que isso revela que nós somos um pouco diferentes, diferentes daquilo que nós observamos ao nosso redor. Quando é colocado, então, já vamos ali na parte 2, como a igreja como embaixadores de Cristo, aqui já há a revelação de que se nós somos embaixadores de Cristo, a nossa terra, nós não temos o pertencimento a essa terra onde nós habitamos, mas nós somos cidadãos de um local diferente. Quando nós observamos o contexto bíblico, o embaixador, ele era um agente, ele era um representante de um governo específico e que ia para outra localidade, então, representar o governo do qual ele era pertencente. Então, da mesma forma, se há essa comparação da Igreja do Senhor como embaixadores, é porque nós não somos pertencentes a essa terra, mas somos pertencentes ao reino celestial e, enquanto embaixadores de Cristo, o nosso dever é carregar a mensagem dos Reis dos Reis e aquilo que o Senhor Jesus quer trazer para os nossos dias de hoje, servindo a Deus, anunciando a palavra que já nos está revelada nas Sagradas Escrituras e também anunciando as coisas que Cristo, aquilo que o Senhor Jesus, aquele que nós devemos ter uma abertura radical para Deus, para entendermos ao ponto que nós servimos a um Deus de novidade, de vez em quando, quer entregar para o seu povo através de profecias. Então nós observamos aqui que isso nos foi dado e isso ninguém pode tirar de nós, que nós somos embaixadores de Cristo e, portanto, devemos estar conectados a Ele. Outro ponto, outra comparação que vai ser feita na Bíblia Sagrada é utilizada então a expressão do sal e luz. Então aqui, obviamente, é uma linguagem metafórica, é uma abordagem figurativa, mas quando nós observamos para o sal, ele era um elemento muito importante, até nos dias de hoje, colocado na lição na época de Jesus, mas nos dias de hoje também é inimaginável a gente observar ou a gente viver sem a presença do sal. Então ele é essencial para a nossa sociedade de uma forma geral. E aí ele era muito utilizado para preservação, ou seja, para conservar um alimento, O pessoal utilizava o sal como até nos dias de hoje, claro que hoje tem outros métodos de conservação, mas tem algumas culturas que ainda utilizam o sal como método para conservar alguns tipos de alimento, para que eles venham então se manter. Além disso, o sal é essencial para manter a saúde humana e é imperceptível muitas vezes dentro de uma saladinha o sal ou dentro da comida, mas quando uma comida não tem sal, ela faz a diferença,
é perceptível, é notável a ausência do sal. Mesmo que não seja visível aos olhos, é perceptível quando está ausente dentro da degustação. Então nós vemos aqui que essa comparação vai ser feita de Jesus chamando a igreja como o sal. E o sal ele não perde a sua propriedade, ou seja, ele não perde o seu sabor, ele continua se mantendo de uma forma predominante. Da mesma forma, a igreja, ela serve-se então de diversos aspectos, nós podemos falar, para conservar a santa palavra de Deus e se mantendo puro ainda que nós estejamos rodeados de pessoas maléficas e do mundo de uma forma geral. Mas a igreja como sal, ela permanece conservada, ela permanece pura, ela permanece imaculada e ainda que muitas vezes seja invisível, podemos falar dessa forma, mas ela é perceptível e faz a diferença no ambiente aonde ela se encontra. Isso revela a igreja do Senhor e mostra que é uma igreja que faz a diferença no local aonde está, chamada então como sal. Essa comparação agora também da luz, nós observamos que na época de Jesus não existia energia elétrica, não tinha iluminação pública, não tinha os lustres da forma como a gente conhece hoje, não tinha LED ainda, né? Mas eram-se utilizados as lamparinas, e a lamparina ela fazia total diferença no ambiente onde predominava a noite ou as trevas, né? Então quando se chegava-se com a lamparina, era possível enxergar ou clarear um ambiente que anteriormente estava em trevas. Então quando há essa conexão, essa relação entre luz, é porque basicamente nós somos, como igreja do Senhor, a lamparina no meio de um mundo que vive em trevas. Este é o efeito do selo que nos foi concedido pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, a presença do Espírito Santo que nos ilumina dentro de um mundo que vive em trevas. Então a gente vê que isso é maravilhoso. Geração eleita, Deus nos escolheu, nos santificou e nos redimiu com o propósito de anunciar a virtude daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui é a expressão que Pedro vai utilizar em sua primeira carta e traz a igreja então como uma geração eleita, um sacerdócio real, nação santa e um povo adquirido. Eis aí a igreja do Senhor e eis aí aquilo que nós somos. É interessante que Pedro vai falar isso de uma forma muito clara, até para a gente não andar-se por baixo, né? Porque, meus irmãos, se tem algo de precioso que nos foi concedido, é a presença do Espírito Santo. Por isso que a gente vê quando Paulo ele vai escrever para Timóteo, e Timóteo ele sofria com alguns um pouco mais velhos, né? Timóteo, por ser velho, a gente vê que muitos da igreja do local onde eles estavam não aceitavam a liderança de Timóteo, porque Timóteo era jovem, né? E a gente vai observar, por isso que Paulo vai falar com ele dizendo, não despreze a tua mocidade. Posteriormente a gente vê que Paulo vai falar assim, porque Deus não vos deu o espírito de temor, mas de ousadia. Então isso marca e registra um homem, a igreja, a mulher cheia do Espírito Santo, de uma forma geral. E isso marca a igreja do Espírito Santo, que é a presença do Espírito que habita dentro de nós, e a presença do Espírito é que deve nos encher de ousadia, de poder para levar o Evangelho. Ainda mais, de uma forma melhor, nós observamos Pedro em sua carta chamando a igreja de geração eleita. Claro que isso não nos traz vaidade, não nos traz soberba, mas nos traz confiança, ousadia e saber que através do sangue de Jesus nós temos autoridade no nome dele para proclamar o Evangelho a todos os povos, conforme o Senhor nos dá a oportunidade, o campo missionário onde ele nos colocou para trabalhar. Tópico 3, a missão não pode parar. Estamos em missão e enquanto Jesus Cristo não voltar, a igreja estará em missão. Não vamos parar de pregar contra o pecado, de chamar o pecador ao arrependimento e apontar a cruz de Cristo. A missão continua até o escátom, ou seja, até o retorno do Senhor Jesus e for estabelecido nessa terra o que é perfeito. Quando nós falamos aqui do Espírito Santo, é aquilo que o profeta Joel vai falar, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Joel 2,28, depois Pedro também vai falar lá em Atos capítulo 2, quando ele já vai dar uma base teológica para o acontecimento do derramado Espírito e as línguas como que de fogo. Então nós observamos aqui que o Espírito do Senhor e a presença dele marca o início dos últimos dias e que terá então a sua consumação
no escatom. Por isso que a descida do Espírito revela um imaginário escatológico dentro da igreja, ou seja, nós anunciamos o nome de Jesus, mas nós também anunciamos o estabelecimento de um reino santo, de um reino justo, de um reino poderoso, ao qual o Senhor Jesus Cristo reinará, e ali será um reino perfeito em um instante em que ele será tudo em todos, ou seja, o momento da chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda não veio. Por isso que a gente observa aqui que em matéria escatológica, ela está muito conectada ao tempo, está conectada ao período, ao momento que isso acontecerá. E essa visão escatológica dentro da igreja, essa percepção de que chegará o momento do estabelecimento, a consumação do reino de Deus e que Cristo reinará sobre tudo, é o que nos faz nos santificarmos de uma forma pessoal e também levarmos o Evangelho a outros povos para que todos possam participar desse reino perfeito no Senhor Jesus. Apocalipse 11:15, uma voz clamará, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo e ele reinará para todos sempre. E ali estará então o estabelecimento do reino vindouro perfeito ao qual nosso próprio Jesus Cristo, nosso Deus, governará de uma forma maravilhosa e nós sabemos então aquilo que nós chamamos de céu, né? O perfeito céu que nós falamos, que nada mais é do que a consumação e a presença do reino de Deus, arrumando todas as coisas e colocando ordem na casa, porque esse é o Deus ordenado que nós servimos. Então a nossa missão ela continua e não pode parar até o instante que isso acontecer e for estabelecido de forma definitiva o reino vindouro perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Conclusão, Jesus comissionou a seus discípulos a missão de pregar o Evangelho. Cada cristão deve participar desse propósito, testemunhando sobre o Salvador. O evangelismo que pode ser feito de várias formas para uma pessoa particularmente, para um grupo de pessoas e de várias maneiras. A missão, ela não pode parar. Amém, meus irmãos? Então essa é a vossa aula de hoje, que trata a respeito de missão. Você deve aproveitar essa oportunidade em sala de aula e deve falar que o local aonde os seus alunos estão agora é um campo missionário que Deus tem dado a oportunidade a cada um deles de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E para isso, irmãos, não tem idade. A partir do momento em que nós reconhecemos a Cristo como Salvador, nós podemos falar de Jesus, mesmo com o nosso linguajar às vezes um pouco mais simples, como é o exemplo às vezes de uma criança que não vai conseguir trazer todo um conceito, né, fora os gênios, né, um conceito teológico para que possa explicar, mas pode levar o nome de Jesus na escola, aonde estiver, tendo essa convicção de que o local onde nós estamos pode ser um campo missionário que Deus tem nos dado a oportunidade de anunciar o Evangelho e as boas novas de Jesus Cristo. Aliás, é dessa forma que ocorre. De repente, para adolescente, para criança, para o jovem, um campo missionário é a escola, é os amigos que observa, que vê na rua. Para nós, que já somos um pouco mais velhos, o campo missionário que Deus tem nos dado é o trabalho, é a família, é a casa, é onde nós estamos, é a igreja do Senhor, é o nosso bairro, os nossos vizinhos. Então, isso revela-se aqui, que aonde nós estivermos, é o local que Deus nos escolheu para estar nesse tempo, para essa hora, o nosso campo missionário, onde nós podemos falar do nome de Jesus, das boas novas e obedecer uma ordem imperativa ordenada por Jesus Cristo a todos nós. Então que você venha incentivar os seus adolescentes a usar dos meios que Deus colocou na mão deles, tecnologia, mídias sociais, escola, vizinhança, que você venha convencê-lo a usar dessas coisas para falar de um nome santo, poderoso, de um nome de Jesus e da presença do Consolador Espírito Santo que tira toda a tristeza do nosso coração, transformando na alegria da salvação. Amém, meus irmãos? Então essa é a vossa aula de hoje. Espero que Deus lhe use, lhe capacite. Esse programa aqui é um oferecimento da ADC TV, no canal ADC Educacional. Já peço aqui os irmãos deixar o seu like nesse vídeo, deixe o seu comentário aí embaixo. Fique atento também aí nos próximos vídeos e na próxima aula. Estamos já encerrando esse quarto trimestre de 2024, mostrando aí que o ano está passando rapidamente, que os dias estão sendo encurtados e que brevemente o nosso Senhor Jesus virá. Deus abençoe grandemente a sua vida, professor, e até a próxima.